E aí, pessoal, vamos direto para uma questão jurídica que dá um verdadeiro nó na cabeça. Um governador que foi afastado do cargo, ele ainda pode usar um dos poderes mais importantes que tem, que é o de bater lá na porta do Supremo para questionar uma lei. Pode parecer uma coisa super técnica, né? Mas a resposta, na verdade, mexe com a própria ideia do que significa ter poder de verdade. Bora entender essa história? Mas antes da gente mergulhar a fundo nisso, só aquele pedido de sempre, que é super rápido e ajuda demais a gente. Se curtir essa análise, já deixa o like, segue o canal e compartilha aí nas suas redes sociais. Essa força é o que faz a gente continuar produzindo mais e mais conteúdo de qualidade. Bom, o nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender qual é o problema central, né? O dilema de um governador sem poder. Depois, a gente entra no caso Witzel, que foi o que gerou toda essa discussão. Aí vamos ver qual foi a questão jurídica, a decisão do Supremo e, claro, por que isso tudo é super importante na prática. Então a gente parte de uma situação que é quase um paradoxo, né? Como é que pode? A pessoa é o governador, tem o título, mas não pode agir como governador. Qual é a linha que a lei desenha entre ter o cargo e, de fato, poder exercer os poderes que vêm com ele? Para a gente entender esse debate, a gente precisa de um conceito fundamental: legitimidade ativa. Imagina que isso é tipo uma chave especial para abrir uma porta lá no STF. Não é todo mundo que tem essa chave. A Constituição dá ela na mão de pouquíssima gente. Sabe? Tipo presidente, governadores. A pergunta de $1 milhão é: e quando o cara que tem a chave está de castigo, suspenso do cargo, a chave continua funcionando? Bom, e essa discussão toda, que podia ser só teórica, virou um problemão na vida real. Tudo por causa de um caso super famoso que foi do então governador do Rio, o Wilson Witzel. Para entender direitinho, vamos dar uma olhada na cronologia dos fatos. Em agosto de 2020, o Witzel é afastado do cargo pelo STJ. Em fevereiro de 2021, esse afastamento é estendido por mais um ano. E aí, olha que coisa, em março de 2021, mesmo afastado, sem poder despachar, sem nada, ele vai lá e protocola uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. Foi aí que o caldo entornou. Aí, claro, a defesa do Witzel precisava justificar essa atitude, né? E eles vieram com um argumento, digamos, bem criativo. A tese deles era basicamente dividir as funções de governador em duas caixinhas diferentes. Olha só qual foi a jogada de mestre que eles tentaram. É uma distinção bem sutil, mas presta atenção. Eles falaram o seguinte: olha, entrar com uma ADI não é um ato de administração, não é governar no dia a dia, tipo assinar um decreto. Isso é uma atribuição política, ou seja, a lógica era, ele pode estar proibido de governar, mas ele não deixou de ser o governador eleito. Então, essa parte política do cargo, ele ainda tem. E aí ficou a grande dúvida no ar. Será que o Supremo ia comprar essa ideia? Essa separação entre ato de governo e atribuição política? A resposta do STF veio, e foi um sonoro não. Pois é, o STF não aceitou o argumento. E com essa decisão, eles criaram uma regra clara sobre o assunto, botando um ponto final na discussão. E a decisão oficial em juridiquês foi basicamente esta: um governador afastado de suas funções não tem, de jeito nenhum, a tal da legitimidade ativa para entrar com uma ADI. Simples assim. Fim de papo. Tá, mas por quê? Qual foi o raciocínio dos ministros? Agora a gente vai mergulhar nos fundamentos da decisão. É aqui que a gente vê, peça por peça, como o Supremo desmontou aquele argumento da defesa. O raciocínio do STF foi bem direto ao ponto, sem rodeios. Primeiro, entrar com ADI é sim uma função típica do cargo de governador. Não dá para separar isso do resto. Pensa bem, que sentido faria proibir o cara de fazer coisas do dia a dia, mas deixar ele usar um superpoder que pode derrubar uma lei inteira? Isso criaria uma bagunça gigantesca. Por isso, a regra é clara. Se tá afastado de tudo. Todas as funções, sem exceção. E para mostrar como a outra solução seria um caos, o próprio tribunal fez uma pergunta matadora. Imagina só, se o Witzel, que estava afastado, pudesse entrar com a ADI, e o governador que estava lá trabalhando no lugar dele, o governador em exercício, como ficava? Ele não poderia? Ou a gente ia ter dois governadores com o mesmo poder ao mesmo tempo? Seria uma confusão total, uma verdadeira anarquia institucional. A decisão do STF faz todo sentido, né? E olha, se essa análise detalhada ajudou a clarear as ideias, que tal compartilhar com os amigos, nos grupos de estudo, nas redes sociais? Cada compartilhamento ajuda demais o nosso trabalho a crescer e a gente a produzir mais análises como essa. Ok, a gente entendeu a decisão. Mas, na prática, por que isso é tão importante? Porque isso não é só teoria, não. Cai em prova, define poderes. Vamos ver um exemplo concreto disso.
Olha só que interessante. Num concurso super concorrido de 2023 para a PGE do Pará, caiu uma questão exatamente sobre isso. A alternativa dizia que o afastamento do governador não tirava a legitimidade dele para propor uma ADI. E aí, certo ou errado? Erradíssimo, como a gente acabou de ver. Saber desse julgado era o que separava o acerto do erro. Pensa na importância disso. Bom, e com esse exemplo prático, a gente encerra a nossa análise. Muito obrigado mesmo pela companhia até aqui. E para continuar acompanhando outras análises como esta, não esquece de seguir o Direito Cast lá no Spotify. Lá tem os episódios em áudio e também em vídeo. Ah, e uma coisa super importante: deixar o like. Parece simples, mas pra gente faz uma diferença enorme. Agora, para quem é do time do vídeo, é só procurar por Direito Cast tanto no YouTube quanto lá no TikTok. E para fechar, fica a pergunta. Qual outro julgado do STF ou tema jurídico que parece complicado vocês querem ver explicado, mastigadinho, aqui no nosso próximo encontro? Deixa a sugestão aí nos comentários. A gente se vê na próxima. Até mais!